Ok. Olha, gente, hoje estou aproveitando aqui, já mandando também para a Duda aqui, para poder ela já compartilhar a nossa live e pedir a você de casa, compartilhe a nossa live, principalmente você da região de Presidente Médici e também Alvorada do Oeste, porque a gente vai tratar de um assunto muito importante aqui, que vai servir para toda a Alvorada do Oeste, também para todo o Presidente Médici. Deixa eu mandar para mais gente aqui, porque senão tem muita gente esperando aqui essa live que nós fizemos. Essa aqui eu diria que seja a segunda parte agora. Segunda parte dessa live. Vou mandar aqui para a minha linha de transmissão, senão o pessoal já fica sedento também para acompanhar a nossa live. Você, então, que está nos assistindo, pode ir compartilhando, tá? Pode ir compartilhando. Mandando para alguns amigos aqui, já aquecendo essa turbina. Deixa eu ver quem mais aqui, mais alguns grupos de amigos que sempre acompanham a gente. Deixar um abraço aqui para o Donizete, lá do Correio do Vale. Ele também está sempre acompanhando a gente. Bom, estou aqui hoje com Daniel Duarte. Daniel Duarte, pecuarista, empresário, mas eu digo mais pecuarista porque ele viveu no ramo empresarial há muito tempo. Agora está na sabatina, aproveitando o seu tempo como pecuarista. E o Daniel vai nos trazer hoje aqui várias informações da sua vida, na verdade uma mini biografia de Daniel Duarte. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa, à nossa página Rondônia por Dentro, e que vai aí para todas as nossas plataformas. Olá, meu amigo, irmão Josué Cerqueira, meu boa tarde, meu amigo Edinaldo, Maria Eduarda, que estão presentes aqui, e a você, ouvinte, espectador, telespectador, que está nos acompanhando aqui, meu boa tarde a todos, e estou feliz e honrado pelo convite que me fizeste para estar presente nessa live com você nessa tarde, e estamos aqui para trocar essa ideia, esse bate-papo legal aqui, e falar um pouco, né, da minha vida e do Daniel Duarte. Eu popularmente em Alvorada do Oeste costumo até brincar com a minha imagem, tipo assim, aquele baixinho, careca, invocado, né? É o Daniel da Balança. Daniel da Balança. Já quero deixar um abraço para o meu amigo Edinho, lá da Paraná Autopeça, em Alvorada, que está acompanhando a nossa live. Bom, Daniel, eu primeiro dizer, você é natural de onde? Josué, eu sou natural do interior do estado de São Paulo, cidade chamada Santa Fé do Sul, que ela fica bem no interior, quase na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. Né? O pessoal, sempre que eu me refiro à minha cidade, fala lá perto de Aparecido do Taboado, que é um lugar muito conhecido devido àquela música que fez tanto sucesso no nosso Brasil, e quando fala as pessoas se lembram, porque ela fica bastante distante da capital, né? Mas sou natural lá de Santa Fé do Sul. Maravilha. Aparecido do Taboado, passamos por Aparecido do Taboado numa viagem que fiz com o doutor Alexandre Barnesa, que eu deixo um abraço, e pousamos em Aparecido do Taboado, uma cidade maravilhosa, tem uma ponte famosa lá também, né? É verdade, ali tem uma ponte que é um cartão postal da região, que na verdade é duas em uma, né? Uma ponte, né, de ferrovia, né, e a ponte normal de rodovia dentro de uma mesma estrutura. Ficou muito linda, né, e muito conhecida em toda a região ali, aquela ponte. Bom, então você nasceu lá, e quando é que você veio para Rondônia? Como que foi essa vinda para Rondônia? Ô, Josué, veja bem, eu costumo dizer que eu vim para Rondônia muito criança ainda, e sou quase um medicense, porque cheguei em Presidente Médici muito criança, aos 10 anos de idade, e a minha história de vinda para Rondônia, tipo assim, eu sou filho de um casal de nordestino, né? Meu pai hoje, né, já não está mais entre nós, o Senhor o recolheu. Eu quero até dizer a alguém que esteja aqui de Presidente Médici nos assistindo, que meu pai era muito conhecido também aqui em Presidente Médici, principalmente na Igreja Assembleia de Deus. Ele foi presbítero por muitos anos, presbítero irmão Manuel Duarte. Pessoas aqui estão nos assistindo aí, tá vendo aí? Tá? Sou filho do presbítero Manuel Duarte, muito conhecido aqui. Pastor, né, falecido pastor Balbino era muito amigo do meu pai, Alcides Balbino é meu amigo particular, é muito amigo do meu pai também, e muitas pessoas o conheceram. Há 12 anos atrás ele faleceu. Eu creio que o pastor Zé Balbino também veio basicamente nessa época para cá, né?
Já estava aqui o Balbino? Para Médici? José Balbino, depois. Não, José Balbino, o pastor José Balbino, ele veio para a região de Rolim de Moura. Ah, tá. Mais precisamente na linha 208. Também era um grande amigo meu particular, conheço a família, pai do pastor Balbino, a mãe dele, os familiares dele, são todos amigos meus. Entendi. E era até cliente da minha empresa lá em Rolim de Moura. Aí ele veio para cá, depois de alguns anos que ele veio para... então já tinha desbravado, né? Já tinha desbravado. Um abraço, pastor Alcides Balbino e a toda a família Balbino. Bom, então você veio para cá, você falou do seu pai, e eu queria voltar um pouquinho na origem da história. Os seus pais eram nordestinos, mas eles não saíram do Nordeste, já vieram direto para São Paulo? Como é que foi essa história? Nasceu em berço de ouro, não tem? Como é que é essa origem aí? Veja bem, Josué, houve-se uma migração muito grande do nordestino vindo para São Paulo, em busca de dias melhores, de condições melhores de vida, e não foi diferente com meu pai, com a minha mãe. Meu pai era do Rio Grande do Norte, minha mãe era de Alagoas, e eles se conheceram no estado de São Paulo. Os nordestinos, né, migrando para São Paulo, e aí conheceram, e ali casaram, e tiveram família, uma pequena família, foi só 12 filhos. Tá? Naquele tempo não tinha televisão, né, Edinaldo? Na verdade, o nordestino, né, tipo assim, né, eles não tinha televisão, né, e a coisa rendia mesmo ali. Rendia. E foram 12 filhos. E nós moramos ali, então, no interior de São Paulo, numa fazenda, naquela região de Santa Fé do Sul. E no ano de 1973, o meu avô morava já no estado de Mato Grosso do Sul, mais precisamente em Glória de Dourados, e convidou meu pai para que fosse para Glória de Dourados para tocar lavoura lá e morando. E assim o fizemos. Meu pai mudou para Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul, e só que chegou lá, arrendou terra para se trabalhar, né? Uma dificuldade muito grande, estrutura financeira bastante dificultosa. E quando foi no ano de 1975, as pessoas mais antigas dessa época se lembram muito bem, houve-se uma geada muito forte em todo o sul do país. E naquela região lá, a geada destruiu toda a lavoura de café que meu pai estava cuidando, feijão, acabou com tudo, detonou. E bem naquela época ali, foram algumas pessoas daqui de Rondônia, conhecidos do meu pai, e informou ele, tipo, poxa, irmão Manuel, vai para Rondônia, o senhor com esse monte de filho vai conseguir terra e vai trabalhar em Rondônia. E era uma época que Rondônia estava tendo muito incentivo, o INCRA distribuindo terras gratuitas para as pessoas e incentivava-se para que vinha para trabalhar e para, né, derrubar mata, para fazer, para abrir, para desbravar Rondônia. E no ano de 1975, mais precisamente, no dia 7 de setembro, saímos lá de Glória de Dourados e chegamos aqui o dia 14 de setembro de 1975, na cidade de Presidente Médici. Tá certo. Olha, a chegada em Presidente Médici, então, vocês já chegaram comprando terra? Como foi que chegou essa chegada aqui? Veja bem, Josué, a situação era tão difícil. Chegou comprando tudo. A coisa era tão difícil a um ponto tal que hoje, quando você fala essa história, as pessoas mais novas, né, que a gente, que nós não somos tão novinhos também, quase que não acredita. Era tão difícil. Porque ver você com gado, ver com terra, ou com uma empresa, ou com alguma coisa, a impressão que chegou aqui comprando tudo e as coisas. Disso, não. Veja bem, meu querido, meu pai, nós viemos de Mato Grosso do Sul para cá, a situação financeira era tão precária de uma forma tal, que naquele caminhãozinho Chevroletzinho antigo, que era pequeno na verdade, né? Era toquinho, nem trocado, não era um caminhão toco, pequeno, e naquele caminhãozinho vieram 3 grandes famílias, mudanças de pessoas, eram chamados pau de arara, que vinha para Rondônia naquela época, então vinham de pau de arara, cobria-se com a lona ali, colocava o mínimo possível de trem ali e o povo montuava, foi como viemos para Rondônia. Quer dizer, cabe 3 mudanças, mas os meninos Só a nossa família era 12 filhos, meu pai e minha mãe 14. Eu faz me lembrar do pastor Marcos Feliciano, que ele conta também que a família é grande, que disse que quando coçava o pé, não estou sentindo minha perna. Não, você está coçando é a minha, não é coçando a sua. Eu estou brincando aqui, tentando descontrair, Daniel, mas isso não minimiza o sofrimento. Mas também era a forma com que era encarado o sofrimento da época, né? Veja bem, eu costumo dizer que Rondônia foi desbravada por guerreiros
né, na migração de Rondônia, vieram pessoas dos 4 cantos do país. Na mesma época vinha para cá o nordestino, vinha, né, o pessoal do sul, vinha o pessoal do sudeste, vinha o pessoal de várias regiões do país, e na sua grande maioria, pessoas que vinham em busca, né, de dias melhores, de um pedaço de terra para trabalhar. E quem realmente tinha uma estrutura financeira naquela época não vinha para cá, para ser bem sincero. Vinha aventureiros, porque era uma terra de aventureiros, uma terra que prometia dias melhores para as pessoas vir se instalarem aqui. E então, principalmente veio muito nordestino, aventureiro naquela época, e as pessoas já vinham para cá, para essa região, sabendo da dificuldade, do grau de dificuldade, que não seria fácil, né, vir desbravar uma mata bruta aí, né? Então, a pessoa já havia consciente, né, que ia ser muito sofrido, não ia ser difícil. Mas para quem é acostumado a enfrentar no seu dia a dia as dificuldades, né, não vê dificuldade. Por mais que hoje nós paramos e pensa que foi muito sofrimento, mas na época para a gente era uma coisa natural, era uma vida normal, aquela trabalheira, aquela dificuldade toda, nós levávamos como uma vida normal, porque para a gente era, né, era normal aquela vida de trabalhar muito mesmo. E aí, eu digo assim, o que vocês fizeram a início para sobreviver já com a família desse tamanho? O que seu pai inventou da vida? Josué, eu quero até tecer uma gratidão aqui, alguém também que tinha estado mais entre nós. Quando nós viemos de Lourenço de Dourados, Mato Grosso do Sul, para Presidente Médici, nós viemos com uma carta de recomendação. Naquela época não tinha esse telefone, era tudo na base da carta. Com a carta de recomendação do saudoso pastor Severo Antônio de Araújo, que ele era o pastor responsável, o presbítero responsável pela igreja onde nós congregávamos. E quando meu pai disse que vinha para cá, ele disse: vá para Presidente Médici, porque os fundadores de Presidente Médici legitimamente foram os pais do pastor Severo, né, que era o nome dele era Antônio Araújo, o pessoal chamava de irmão Toim da igreja aqui, que eram os pais do pastor Severo. Eles eram uma família muito grande, já estabelecidos aqui. Tinha o Manezinho, tinha o Zuzinha, tinha o Pedro, tinha uma família muito grande eles. E viemos com a carta de recomendação dele, recomendando, né, tipo assim, que não pudesse nos ajudar. E chegamos aqui, eles nos acolheram muito bem. Tipo assim, por mesmo que o médico estava se iniciando, mas graças a Deus, ele tinha uma casa até desocupada na época ali, uma casinha muito humilde, mas já arrumou aquela casa para o meu pai e já nos acolheram ali e já de imediato já arrumou terra para trabalharmos, para plantarmos, e a coisa começou a andar ali. Então, lá tem uma gratidão que temos até hoje pela família, tá? do falecido pastor Severo, os pais dele, os irmãos, toda a família, muitos que nos acolheram aqui, nos ajudaram muito. O Manezinho mesmo tinha um sítio bem aqui do outro lado da BR, aqui em frente, dentro da cidade praticamente, aqui, ele foi, tipo assim, arrumou terra para nós trabalharmos por um bom tempo ali. Então, foi uma família que muito nos ajudou e foi que conseguimos iniciarmos o nosso pontapé inicial aqui em Presidente Médici, no ano de 1975. Tá, e como, para chegar a Rondônia, foi movido por um sonho de ter alguma coisa, de ter alguma terra. Como foi que vocês conquistaram a primeira terra, o primeiro pedacinho de terra? Como que foi essa... Veja bem, meu amigo, as coisas não são fáceis, são tanto difíceis. A primeira chamava-se marcação na época, antes mesmo do INCRA passar para cortar, tinha-se as marcação. E aqui, indo sentido Cacoal, daqui mais ou menos em torno aí de uns 15 a 20 quilômetros, mais ou menos ali, não tem a exatidão. Perto da Casa da Uva. Depois da Casa da Uva ali, eu creio que mais ou menos uns 5 quilômetros depois ali. Nós íamos até ali. A 364 era terra, muito precária, pegava uma carona e ia até ali, descíamos, andávamos mais ou menos 2 a 3 quilômetros a pé, atravessava-se o Rio Machado com canoas bem precárias, andávamos mais 3 quilômetros a pé. Onde tem a balsa que vai para Castanheiras hoje, mais ou menos? Não, para frente ainda. Ainda é para lá. Mais para lá ainda. E aí, nós morávamos na beira do rio chamado Rio Palha, que aí atravessava o Rio Machado, 3 quilômetros a mais da beira do Rio Palha. Era um deserto tremendo, mas foi ali que meu pai conseguiu uma marcação. E com essa marcação começamos a trabalhar ali. Meu pai muito trabalhador, família grande, gostávamos realmente de trabalhar muito, e conseguimos ali trabalhar por um período de tempo. Mas, porém, era uma época de muita malária aqui na região, muita malária mesmo. E eu costumo até dizer o seguinte, que de repente tem coisas na vida da gente que Deus permite que você passa e depois, anos depois, isso te traz à luz que... Eu costumo até dizer o seguinte,
Porque toda coisa ruim tem um lado bom. Né? Eu lembro-me dessa história, o seguinte, que meu pai morava no sítio, ele tinha uma casinha aqui na cidade de Presidente Médici, e a família muito grande, aqueles que estavam bem de saúde estavam no sítio trabalhando. Os que estavam doentes com malária ficavam na cidade. Era tratado na época, Rondônia era o território federal de Rondônia, de Paraná não era de Paraná, era a Vila de Rondônia. E nós íamos na Vila de Rondônia lá fazer a lâmina na Sucam, e aí fazia a lâmina da malária, deu positivo, já ganhava os comprimidos ali, primaquina, cloroquina, medicação para se tratar. Então ficávamos aqui. E naquela época, isso no ano de 77, 78 mais ou menos ali, a malária repetiu-se acho que uns 4 ou 5 vezes seguidas, e eu ficou bem ruinzinho. E um dia meu pai comprava medicamento na farmácia para nós, chegou para o proprietário da farmácia ali e falou: olha, fica com esse menino uns dias aqui, ele vai ficar aqui com a minha esposa aqui na cidade para limpar o chão da farmácia ali, para fazer alguma coisinha. E ali eu fiquei, porque falou, se eu vou levar para o mato, ele vai morrer lá no mato, esse menino, que a malária está judiando dele. E então, no ano de 1978 aqui, eu creio que deve ter algumas pessoas aqui de Médici que são antigas e estão nos assistindo. Eu trabalhei na farmácia do Barbosa, por um período de quase um ano ali com o Barbosa. Entrei para trabalhar e aí desenvolvi no serviço e ele não deixou meu pai me levar e fiquei um período de tempo com ele ali. Salvou você da roça. Me salvou da roça, tá? E o Barbosa, que muitas pessoas na época devem ter conhecido ele aqui, Médici era muito pequeno ainda, então tem esse lado bom aí, né? Que a malária acabou me ensinando que passou-se um tempo depois, foi, né? Que eu acabei indo para o ramo de farmácia. Naquela época eu fiquei com ele aqui um ano, e aí, veja bem, devido a muita malária, a dificuldade muito grande, meu pai vendeu aquela marcação lá, foi quando surgiu-se a Alvorada do Oeste, eu creio que no ano de 79. E alguém chegou pro meu pai e disse: seu Manuel, Alvorada do Oeste é melhor porque lá dá menos malária, não dá malária, lugar bom. E vamos negociar, eu tenho uma marcação lá, vamos negociar. Porque eu costumo dizer o seguinte: nós somos pioneiros de Alvorada do Oeste, porém da segunda leva, que a primeira leva que chegaram de ficar à frente mesmo, era João Távora, Cachimbo de Ouro, Seu Frutuoso, Seu Wilson e outros mais. Então, quando nós ali chegamos, eles estavam. E meu pai adquiriu uma marcação na linha 56 ali, né, 4 quilômetros do centro de Alvorada do Oeste, era tudo mata fechada, e foi quando nós fomos, né, nos tornamos alvoradense. Foi a época que fomos encarar Alvorada do Oeste. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui. Jonas Araújo, ele disse assim: é isso aí, mano, nossa história de desafios e vitórias, com a graça de Deus. Jonas Araújo interagindo com a gente aqui. Jonas Araújo, um grande abraço, meu mano velho. Ele é um coronel da Polícia Militar aposentado e advogado lá em Sapezal. Sapezal, está participando com a gente aqui. Garotinho que chegou aqui em Presidente Médici, acho que tinha em torno de 2 a 3 anos de idade. Então ele conhece a história de fato, né? Participou da história. Conhece toda a história, participou, vivenciou. É meu irmão caçula, inclusive. Dos 12, é o Rapa do Tacho, é o caçula. Então esse aqui trabalhou menos mesmo. Agora, sobre trabalho, a gente vai falar a questão de Alvorada, que também foi um desafio grande, você tem compartilhado com a gente. Mas assim, quanto à questão de trabalhar, já que vocês tinham 12, os que iam para a roça mesmo, a partir de que idade? Olha, Josué... Porque não tinha negócio de conselho tutelar e não tinha o ECA ainda, né? Isso é verdade. Hoje as coisas se modernizaram muito, né? Hoje tem uma Nutella, tem, né, um Danoninho. Na nossa época não tinha Danoninho, iogurte, Nutella, nada. Como era mandioca, inhame, caralho, a coisa... O sistema era bruto. Veja bem, nós muito cedo, né, fomos trabalhar, ajudar nosso pai. E quando nós aqui chegamos em Rondônia, uma época que se chovia muito, e isso marcou muito a vida da gente, que chovia-se muito, chamasse o período das águas e o período da seca. No período das águas, chovia-se muito. E a Rondônia é o seguinte: no início, quando logo que você derruba uma mata virgem, a terra, a fertilidade da terra é muito fértil, e plantávamos arroz, e o arroz crescia muito, e aquele arroz deitava muito. E quando chegava essa época de colher o arroz, aquele arroz estava deitado, se não colhesse na época certa, ele brotava, nascia, você perdia todo aquele arroz. Então nós trabalhamos, certo? Era de pequeno a grande, então não tinha tipo assim, menino com 8 anos, 9 anos, estava junto lá trabalhando lá, cortando arroz, capinando e trabalhando. E o que acontece? Tínhamos que trabalhar debaixo de chuva, por muitas vezes,
porque chovia-se muito, uma chuva fina, mas era o dia todo chovendo. E nós, mesmo debaixo de chuva, nós trabalhávamos sem reclamar. Estava lá cantando, assoviando um hino e cantando feliz da vida, debaixo de chuva. Porque era uma época que chovia muito, não tinha como esperar parar de chover. Se passasse daquele ponto, aquele arroz nasceria lá na roça. Então, tipo assim, nós começamos a trabalhar assim muito cedo, muito quando criança, só que sempre feliz e grato a Deus por tudo. Tá, e aí como que era o trajeto até então para chegar até Alvorada? Porque até então não tinha BR ainda, né? Veja bem, quando nós fomos para Alvorada do Oeste, meu pai, ele sempre foi um guerreiro, um herói, um cara, uma pessoa muito determinado. E quando ofereceu essa oportunidade, ele viu nisso, não é uma oportunidade que eu preciso. E já convidou eu mais 2 irmãos meus, foi Daniel, Dalton, Davi e meu pai. Falou, vamos lá olhar e já vamos trabalhar. Aí já negociou com o cidadão lá a marcação e fomos para lá. Primeira vez nós fomos, pegamos um barco aqui em Médici, subimos até ali no Rio Muqui e fomos a barco para Alvorada. Chegando lá no Rio Muqui, onde é a ponte hoje do Rio Muqui, lá na BR-429, tinha-se ali um boteco ali, já na época, do seu Hermínio. Ele é feito em palafitas, alto de chão. E quando saíam daqui de madrugada, chegava lá nesse local à noite, de barco, no barco do seu Wilson. Muitas pessoas aí antigos em Alvorada conhecem, sabem dessa situação, passaram por isso. Eu quero até lembrar-me aqui que outro dia eu vi uma entrevista sua com o Antônio Geraldo, Toninho, contando essas histórias também, que ele participou dessa época. E veja bem, nós chegamos a primeira vez lá e aí à tarde armamos nossas redes debaixo daquelas palafitas. No dia seguinte nós saímos a pé para ir até Alvorada do Oeste. Era mata fechada e com um grau de dificuldade maior. Como íamos para passar um determinado tempo, tínhamos que levar rancho, tipo assim, no cacai, na costa, no máximo você aguentava de peso. E aquele trecho ali, perto de Alvorada do Oeste, por exemplo, as pessoas te derrubavam na beira da estrada e era entrançado de árvores caídas, além de ser a picada, e aí cheia você de árvores. Já tinha quanto tempo? Que idade? Essa época aí eu tinha em torno de 13 anos de idade. E aí, tipo assim, que eu era baixinho e sou até hoje, né? Baixinho da perninha curta, tinha árvore que dava trabalho para pular aquela árvore até, e com a carne na costa. Então era um grau de dificuldade grande e andava-se um dia inteiro até chegar no sítio lá. Era bastante dificultoso o trajeto. E eu falo isso porque quem está nos assistindo e vai nos assistir agora e há muitos anos que a rede social e a internet nos proporciona isso, vai ficar um legado de informação de que a vida não foi sempre fácil, que Nutella não existiu a vida toda, que tem gente que acha que a carne está dura, está muito salgada, muito isso, muito aquilo. Antigamente, dava graças a Deus quando tinha carne e na maioria das vezes a carne era de caça, né? É verdade, Josué. Veja bem, eu só voltando um pouquinho atrás, quando você disse a questão do trajeto ali, eu por várias vezes, juntamente com meu pai, meus irmãos, nós fomos a pé de Presidente Médici. Essa primeira vez que eu citei foi de barco, né? Mas depois disso, muitas outras vezes, fomos a pé de Presidente Médici, Alvorada do Oeste, a pé com o cacai na costa. E então a coisa era muito difícil. Até na sexta linha tinha uma estrada bem precária. O pessoal tirava madeira e fazia uma estrada muito precária ali para tirar a extração da madeira. E para frente lá, aí, meu amigo, era mata fechada, certo? Era picada, era picada no meio da mata mesmo, coisa bem difícil. Alvorada estava se começando ali, pouquíssimas casas ali, e naquele tempo, tipo assim, não tinha essa questão de IBAMA, SEDAM, e era forma de sobrevivência através de alimentação nossa, era caça mesmo, a carne de caça, era peixe, era o palmito extraído dali da mata e tal, a alimentação era isso aí. Então a gente levava o básico e outras coisas extraíam lá da floresta, mesmo ali, e tinha que ser carne de caça mesmo, e os peixes no riozinho ali. Tá certo. Deixa eu mandar um abraço aqui, o Antônio Noqueira, acho que deve ser Noqueira Souza, né? Que ele estava no deu boa tarde. A Lucimar Duarte Lima Alves, ela falou assim, que alegria ouvir essa história, porque a gente vai acabar revivendo, né? Calcula. Minha sobrinha lá de Porto Velho. Sua sobrinha, né? E aí tem muito dos pais, dos avós e tudo mais. João Rodrigues da Silva falou, linda história de vida do saudoso tio Manuel. Tio Manuel é o pai, né? João Rodrigues da Silva. É um primo nosso lá de São Paulo, tá ligado? Ô, João, grande abraço, meu primo. Grande abraço para você, meu irmão. Tem o Edson Teixeira, que é daqui de Presidente Médici, também está mandando aqui as saudações, né? O Edson, ele mexe com árvore, planta... essas árvores ornamentais e tal, ele acaba vendendo para o morador aqui da cidade de Valeu, Edson. Grande abraço, meu irmão. Grande abraço, hein? Bom, agora,
Nós estamos falando aqui, chegando em Alvorada, vocês conseguiram a terra, mas conseguiu a terra era só mato, não tinha, ou já tinha derrubado, como é que era? Formado não estava ainda. Não tinha ninguém formado, né? Veja bem, Josué, a dificuldade era tanto que esse sítio que nós pegamos não tinha uma pequena árvore derrubada, era totalmente mata fechada. E aquela época, hoje nós temos uma facilidade que todo mundo tem um motosserra, é muito fácil de adquirir. Naquela época era machado, foice e machado. Então era derrubado no machado. De repente o cidadão batia o dia inteiro em volta de uma árvore grossa para derrubar no machado. E era sofrido. Então nós desbravamos aquela situação ali no machado mesmo, entendeu? Foi bastante dificultoso. Porque quando a gente fala assim, era mato, nós derrubamos. Hoje, em algumas regiões, eles usam trator, esteira, nem motosserra não quer usar. E uma outra época era no motosserra. Então, assim, no machado, o grau de dificuldade não... Era um grau de dificuldade muito maior. E deixa eu te falar, quando nós chegamos em Alvorada Oeste, o INCRA até não tinha cortado ainda, chamava-se marcação. Posteriormente, o INCRA passou e cortou, e eu vejo hoje uma situação que nós enfrentamos. Eu sou um pecuarista, tenho propriedade rural, e aquela época é o seguinte, o INCRA passava-se, quando o INCRA cortava, passava, as pessoas que já estavam na propriedade ali, eles davam um documento, você ia de Paraná, e pegava-se uma carta de ocupação do INCRA. Só que eles já diziam, certo? Para o seguinte, você tem que derrubar. Você tem que derrubar, você tem que botar benfeitoria, porque se depois de um ano, se nós passarmos no local lá e fazer uma vistoria, não tiver benfeitoria, vão tomar de você e dar para outra pessoa essa terra. Então era incentivado sim a derrubar. Existia um lema que era integrar para não entregar, né? Correto. E aí, tipo assim, depois de um determinado tempo, saía-se o título definitivo. Mas se você pegasse uma terra e não trabalhasse com ela, não realmente desbravasse, derrubasse, você poderia perder ela. Então, eu quero só aproveitar um deste aqui, o Josué. Fica à vontade. Eu creio que deve ter várias pessoas aqui de Presidente Médici assistindo. E veja bem, hoje eu tenho poucas pessoas que me conhecem aqui em Médici, mas há muitos que conhecem a minha história e a minha família também. Eu tenho aqui, né, em Presidente Médici, por exemplo, tem o meu cunhado, que ele mora aqui até hoje, que ele trabalhou quando foi Fundação CESP, antigamente, depois trabalhou na CAERD, que é o Antônio Vicente, que é conhecido como Tonhão da CAERD, aqui em Presidente Médici. Tonhão, um abraço. Tá? Um grande abraço, Tonhão. A Diva, minha irmã, que é a esposa do Tonhão, ela foi enfermeira do hospital. Quando iniciou esse hospital aqui, trabalhou até aposentar aqui. Hoje ela é aposentada como funcionária federal. A Diva, muito conhecida aqui também. Teve um cunhado nosso, que ele já faleceu já um ano atrás, esposo da minha irmã Dalva, o Valdir Xodó, que aqui as pessoas antigas de Médici conhecem com certeza ele. Valdir Xodó, porque ele tinha uma lanchonete, chamada-se Lanchonete Xodó, e aí todo mundo apelidou ele por Valdir Xodó e ficou. Inclusive, o Valdir, no segundo prefeito eleito de Presidente Médici, o primeiro foi o Toninho, o segundo foi do Dr. José Cunha. José Cunha. E o Valdir, meu cunhado, ele trabalhou como secretário de planejamento na época. E quando iniciou-se Alvorada Oeste, né, tipo assim, estava se evoluindo ali, o Valdir tem muitas daquelas ruas e avenidas de Alvorada Oeste, Valdir que trabalhou naquele projeto e deu nome a muitas ruas ali. Que bacana. Abraço, Valdir. Vou aproveitar aqui, deixar um abraço também à doutora Silvia Cunha, ela que é filha do saudoso Zé Cunha. Saudoso Zé Cunha, correto. E então, meu amigo, tipo assim, algumas pessoas que estão me vendo aqui, né? Tipo assim, aquele carequinho ali é o Daniel. eu trabalhei em Presidente Médici na farmácia popular de José Aparecido da Silva, que era ao lado do Bradesco, no ano de 1983. Né? Aqui em Presidente Médici. Então, algumas pessoas me conhecem daquela época lá, alguns da nossa época da infância aqui, que estão nos ouvindo e nos assistindo aí. Bom, Daniel L. Alves colocou assim: conta a história daquele homem lindo de Porto Velho que casou com aquela princesa, filha da Lucília Duarte de Araújo. esse aí, esse cidadão aí... Meu xará, Daniel. Esse aí é o Daniel Lamarão. Ele é casado com a minha sobrinha, com a Lucimar. Ô, Lamarão, um grande abraço aí, meu querido, tá? Grande abraço para você aí, companheiro, amigo, bastante brincalhão, gente boa. Feinho, mas é gente boa ele. É um policial militar ele, né? Meu sobrinho, tá acompanhando a gente de lá. Que maravilha. Daniel, então assim, a história em Alvorada,
iniciou assim o seu pai e ele ficou até como é que ele conseguiu, o que ele conseguiu prosperar lá? E você, eu sei que você tem duas histórias em Alvorada, que a inicial é essa chegando. Como foi que vocês consolidaram ali até Alvorada Oeste? Veja bem, esse sítio em Alvorada Oeste que nós pegamos, que eu já falei, né, que era mata, muito fechado ali. E tão logo abriu-se a estrada Alvorada, meu pai mudou-se para lá, residir lá com toda a família mesmo. E eu gosto até de lembrar também que eu tenho um legado espiritual por Alvorada do Oeste, porque eu participei do primeiro culto em Alvorada do Oeste. Não primeira igreja, não existia igreja. Tinha pouco ali, uma meia dúzia de barracos cobertos de tabuinha ali. E meu pai, que era o meu exemplo de vida, ele era um presbítero canela de fogo, daquele que gostava muito de falar do amor de Jesus para as pessoas. Se ele não te conhecesse, conversasse com você 10 minutos, eu estava pregando para você. E meu pai, cada lugar que ele chegava, via um grupo de pessoas, já começava a pregar e já queria fazer um culto. E Alvorada não foi diferente. Iniciando-se Alvorada do Oeste, chegamos um dia ali no lugar onde ia ser a cidadezinha, reuniu um pouco de pessoas ali, Joaquim Barbeiro estava presente, né, que era um dos fundadores de Alvorada do Oeste, mais algumas pessoas, e já fizemos o primeiro culto ali. Tá? Meu pai foi feito o primeiro culto de Alvorada do Oeste. Aonde é hoje a Igreja Assembleia de Deus que nós congregamos lá em Alvorada do Oeste, meu pai ajudou a roçar e derrubar aquele terreno, tá? No início de tudo ali. Aí veja bem, meu pai sempre foi uma pessoa muito determinada, certo? Muito honesto, muito batalhador, muito trabalhador. Fomos trabalhar em Alvorada do Oeste, encarando todas as dificuldades ali, porque não foram nada fácil, família muito grande, certo? Um homem muito zeloso pela família. E veja bem, ele ficou ali em Alvorada do Oeste até no ano de 1983. Aí, por problemas de saúde, ele vendeu aquele sítio e veio morar em Presidente Médici. Voltou a Presidente Médici. Voltou a Presidente Médici daí. Tá. A gente fala da questão do sofrimento, já vendeu, mas já tinha até, eu digo, derrubado bastante, já tinha formado, na verdade, o sítio, a fazenda. Sim, quando esse sítio é aquele que hoje é do Renan, ali na esquina da linha 56, nosso amigo Renan. Veja bem, quando ele vendeu o sítio já tinha benfeitoria, tinha casa, tinha tuia, tinha plantações, já estava bastante adiantado, né? O trabalho dali do sítio estava bonito já. E nesse intervalo, o Daniel foi fazer o que da vida? Deixa eu só lembrar um pouquinho, voltar numa historinha aqui, que é tipo assim, até interessante, que a gente conta hoje, de repente alguém vê a gente numa situação um pouco mais tranquila aí, pensa que a gente sempre viveu a vida toda andando de caminhonetona aí e curtindo a vida, né? Ali, quando nós estávamos desbravando a Alvorada do Oeste, que ainda era picada, o que acontecia? Naquela época morria muitas pessoas aqui em Rondônia derrubando mato, derrubando árvore, caía um pau na cabeça. E ali não foi diferente. E um dia nós estávamos trabalhando no nosso sítio, roçando lá, e passou uma pessoa na picada avisando: morreu um fulano de tal ali, pessoal, vamos ajudar. E as pessoas eram muito unidas. E aí, tipo assim, nós que estávamos na linha 56, íamos até na linha 60 encontrar o pessoal para ajudar a carregar. E aí a pessoa que havia morrido ali, eles colocavam dentro de uma rede, pegavam uma madeira comprida ali e amarrava aquela rede, e se uma pessoa colocava no ombro, na frente ou atrás, para carregar. E era muito difícil porque o defunto ficava balançando naquela rede, rapaz. E bem ali. Com todo respeito ao defunto, mas a cena é. O trem era pesado, tá? Então, o que acontece? Nós fomos buscar, e na linha 60, hoje você passa ali, tem aquele lugar que é cheio daqueles morros. Certo. Hoje foi cortado os morros, mas naquela época, na picada, era morros bem na pique. E eu, grandão, igual eu sou assim, entendeu? Meu irmão maior pegou a parte da frente, eu peguei a parte de trás, para ajudar a carregar o defunto. Rapaz, me levei um tropicão, meu amigo, quase que o homem morre de novo. Porque mas foi feio. As pessoas do lado me ajudaram, seguraram ali. Então, tipo assim, participamos de uma época muito difícil. Essa época de desbravou, eu digo que essa sua história vai comungar com a história de muitas pessoas de regiões que desbravou em Rondônia, né? A gente percebe que assim como você conta, era poucas cidades que tinha funerária, era poucos lugares que tinha até delegacia ou coisa, então era a comunidade que tinha que se ajudar, né, Daniel? É verdade. Quando aconteceu, inicialmente, nessa época que aconteceu isso mesmo, que esse senhor faleceu lá, tinha que ser traído para Presidente Médici. E igual, o que acontece? Quando fizeram o primeiro cemitério em Alvorada do Oeste, eu creio que a primeira pessoa que foi sepultada lá foi o finado Padeiro,
um senhorzinho que tinha ali, né? Ele estava construindo um barraco lá, e era um padeiro, e teve um problema lá, ele veio a óbito e foi sepultado lá. E o que acontece? O grau de dificuldade era muito grande, viu, Josué? Hoje a gente vê Alvorada do Oeste, uma cidade bonita, linda, boa de se morar. E então eu participei de tudo isso ali. E veja bem, eu quero até lembrar aqui de um pequeno detalhe, que um cara que eu admirei muito ele, que foi a primeira farmácia que teve em Alvorada do Oeste. Ele teve a coragem de ir lá atender aquela população, que era o Léo. O Léo, as pessoas inicialmente de Alvorada do Oeste conheceram o Léo. Ele levava medicamento no Cacaio, e outras vezes que tinha um pessoal ali que ele tinha uns animais, uns burros lá, que o pessoal pagava para ele, levava nos alforjes do burro e levava. E o Léo levava os medicamentos dele, assim, era pouca coisa, levava no lombo de burro e na costa, para atender aquela população que estava iniciando. E depois de um tempo, quando eu voltei a Alvorada, ele já tinha ido embora. Não mora, eu ouvi falar que ele mora hoje em Ji-Paraná, mas de repente, se tiver acesso a algum familiar do Léo, eu não sei como é que, né, que é a situação, tá? Mas eu tinha uma grande consideração por ele, que foi um desbravador que encarou aquela dificuldade, levar medicamento para montar uma farmacinha pelas picadas ali. Tá? E nós temos aqui, deixa eu citar o nome de uma pessoa que eu admirei muito naquela época e andava pelas picadas também, que é a dona Jerusa, aqui do Morumbi, o Vitor. Dona Jerusa é sogra, acho que é sogra do vice-prefeito, que é o Zé Carlos. Acho que é mãe do Zé Carlos no Morumbi, né? Se você tiver, eu não sei bem certo. Se é mãe, eu conheço o Orlando, que é parente deles lá em Alvorada do Oeste, o Isaías, o pessoal. Então aquela mulher, tipo assim, ela enfrentou as picadas na época junto com nós ali, naquela dificuldade tremenda ali. Eu lembro bem deles ali. Então Alvorada do Oeste foi um lugar que foi... Lembro-me do Teixeirão, quando descia lá de helicóptero, tinha só uma pequena clareira, né? O saudoso Teixeirão descia ali para dar uma assistência às pessoas. Então nós participamos daquela situação difícil ali. As primeiras escolinhas, meus irmãos, minhas irmãs ali, alguns estudaram ali. Esse meu irmão que agora há pouco falou com a gente aqui, o Jonas, que, né, o doutor Jonas, que hoje mora lá em Sapezal, certo? Ele estudava ali nas primeiras escolinhas ali. Inclusive, um dia ele comentou comigo que uma hora que tiver uma oportunidade, ele queria ver a professora, acho que Zenaide, que era a esposa do finado João Dávora, que foi a primeira professora deles ali. Ela mora lá ainda, Ela mora lá ainda, né? Mora lá ainda. Mora lá ainda. Então nós conhecemos toda a dificuldade do início de Alvorada do Oeste ali. Olha, aí você morou em Alvorada e depois nós tem várias, se você lembrar mais algumas histórias, a gente volta lá no Alvorada. Mas dando sequência aqui para dizer o seguinte, a sua trajetória de vida é uma trajetória vitoriosa, mas ela é movida também de muita emoção. E aí a gente não conheço parte da história e a gente queria explorar um tanto mais. Depois de Alvorada do Oeste, seu pai teve que desfazer desse sonho por uma questão de saúde, porque era o sonho dele, e você teve que retomar. Eu sei que depois você fez o que da vida? Eu quero acompanhar a trajetória do Daniel. Eu estou querendo seguir o ciclo do Daniel aqui, porque a história do pai dele dá um livro pela história de sofrimento, de superação também. A mãe ainda vive? Minha mãe vive, graças a Deus, ela vive e mora comigo lá em Alvorada do Oeste. Mora lá, mora contigo. Eu tenho um carinho, creio que assim como você, eu vejo você chegando na igreja sempre, uns cultos com a tua mãezinha, e a minha mãe também não é diferente, ela mora comigo, cuido dela com muito carinho, ela veio comigo agora, certo? Ela está na casa da minha irmã ali. Ela veio. Tá, veio. E veja bem, eu tenho um carinho muito especial pela minha mãe, eu gosto muito da pessoa idosa, Zé da minha mãezinha. Aí junto ali moramos, a minha mãe tem uma casa do lado da minha casa, nós cuidamos dela, e na frente da minha casa, do outro lado da rua ali, mora meu sogro e minha sogra. Então, é uma benção, então, a família toda reunida. Eu às vezes eu chego até a brincar que eu digo o seguinte, que ali daqui um pouco botaram ali, vai ser o recanto do idoso. eu já estou idoso, aí, né, minha mãe idosa, meu sogro idoso, sogra idosa. Aí vai sobrar para a Duda cuidar, né? É verdade. Vai sobrar para a Duda cuidar de todos vocês. Então, meu querido, veja bem, agora qual que é a minha história, né? Eu quero só lembrar de um pequeno detalhezinho, voltar um pouquinho aqui. Fica à vontade. Quando chegamos aqui em Presidente Médici também, isso aqui estava começando, não tinha quase que nada, no início do princípio. Até em questão de brincadeira, tá, pessoal? Eu amo o Presidente Médici, né? Muita gente chamava aqui de Pelageg, tá? Porque eu também eu era daqui também e tal. Mas veja bem, eu estudei no grupo escolar Ageu Macedo.
Muita gente nunca viu nem falar nisso, que era a primeira escola que tinha Presidente Médici. Os antigos conhecem. Ela era hoje onde acho que a Caixa Econômica ali, bem ali naquele local. Eu não sei se ainda vive o seu Sócrates, mas eu morei um tempo em Presidente Médici na casa do seu Sócrates, ele também fazia parte dos pioneiros, né? Eu não sei falar o restante da família dele ali, perto na rua JK. Enfim, essa escola não existe mais. Não existe mais. E de repente, eu não só se você procurar nos livros de história, da história, mas algumas pessoas que de repente até deixaram de lado, dizendo, né, que foi o 15 de novembro, não sei o que, não sei o que. Mas a primeira escola de Presidente Médici chamava-se Grupo Escolar Ageu Macedo. A minha primeira professora aqui chamava-se Marilene Baldiceira. Marilene, eu lembro muito bem disso aqui. De repente, ela estiver assistindo, ou algum familiar, eu fui aluno do professor Marilene Baldiceira. Tempos depois, eu tive o professor Carlos Morong, né, que foi prefeito de Médici, era nosso professor na época. Abraço, professor Carlos Morong. Carlos Morong, um grande abraço. Aí eu encontrei ele em Alvorada do Oeste, há pouco tempo atrás ali. Na época eu encontrei ele e a esposa dele, né, a professora Rita, que foi minha professora também, ela estava doente, ela veio a óbito depois que eu conversei com ele. E muitas pessoas antigas aqui, né, de Presidente Médici. Família Morong, mandar um abraço para o Carlos, para o Jean, e o que é advogado agora, Dr. Carlos Morong, foi uma das pessoas em que um dia me encontrou na beira da estrada, ou seja, eu estava perto do posto da avenida ali, e ele veio e falou assim, olha, Deus falou comigo e eu tenho que falar com você, e me trouxe uma mensagem de exortação da parte de Deus, e eu não esqueço, está gravado no meu coração, e já tem gerado frutos, viu, doutor Carlos? Hoje é presbítero da Igreja Metodista Wesleyana, deixar aqui o meu abraço, a minha consideração, e por tudo que Deus tem te usado na sua vida, tá? Fruto disso. Tá. Então vamos lá, meu querido. Até porque a história do Daniel também, ela é entrelaçada com uma história espiritual, né, Daniel? Eles têm compartilhado de que os seus pais, né, sempre nutriram a fé junto com o trabalho, né? Correto. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho como princípio na minha vida que é seguir o manual de vida do ser humano, que é a Bíblia Sagrada. Né? Eu costumo dizer o seguinte, tudo aquilo que você compra, seja lá um carro, um eletrodoméstico, qualquer coisa, se você pegar o manual, tem a instrução correta de ser usado. E a Bíblia é o manual de vida do ser humano. E a minha regra de fé é tipo assim, graças a Deus, temos seguido desde quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, e fomos muito abençoados, graças a Deus por isso, e mantemos até hoje, né? Essa linha, né, de raciocínio que é impossível não vivermos sem a presença de Deus em nossas vidas. E graças a Deus, só bênção e grandes vitórias em todas as fases da minha vida. Mandar um abraço ao professor Polini e também o Eber Lopes, que está acompanhando a gente, deixar nosso abraço. E como que você agora teve que desvencilhar e quando que o Daniel falou assim, agora eu tenho que seguir minha carreira solo? Veja bem, Josué, no ano de 1983, meu pai vendeu o sítio, veio para Médici, quando eu vim e fui trabalhar na farmácia popular com o José. Hoje ele é falecido já também, ao lado do Banco Bradesco, aqui em Presidente Médici. E no ano de 1984, eu fui convocado para o Exército Brasileiro, tirar meu tempo de serviço militar obrigatório. Fui para a 17ª Brigada de Infantaria de Selva e fiquei por ali 1 ano e 2 meses e 1 dia. E quando eu dei baixa do Exército, chegando em Médici, eu procurei trabalho e tinha um irmão desse José que tinha uma farmácia lá em Rolim de Moura e precisava de um funcionário. Falei, cara, eu quero trabalhar, eu sou muito guerreiro, quero encarar desafio. Não tem problema, porque meus pais não moram lá, não tem parente, não tem família, mas é oportunidade, eu vou sim. E fui para Rolim de Moura. Cheguei em Rolim de Moura o dia 12 de abril de 1985. Em Rolim de Moura, um lugar pequeno também, e trabalhando como funcionário de uma farmácia ali. E em Rolim de Moura foi uma benção na minha vida, e é até hoje, porque eu tenho meus empreendimentos em Rolim de Moura também. E veja bem, ali trabalhei, depois no dia 15 de novembro de 1986, sou muito de guardar datas. Eu montei a minha primeira empresa, muito pequena, e ainda era só 30% minha. Mas era a oportunidade que eu queria e que surgiu pelo meu patrão, hoje ele está falecido, o Bertolino Andrade da Silva, o nome dele, colocou de sócio comigo aquela pequena empresa, onde tudo começou.
E quando você coloca Deus diante dos seus projetos, dos teus sonhos, né, Deus vai encaminhar. E eu sou muito grato a Deus por isso. Aí morei ali, né, por um período de tempo, em Rolim de Moura ali, me casei no ano de 87, né, com a Célia Gomes de Oliveira, fui muito feliz no meu casamento. Fiquei casado com ela 20 anos, 4 meses, 5 dias e 2 horas. Infelizmente, uma fatalidade no acidente, ela veio a falecer. Deixou 2 filhos, nós temos 2 filhos desse casamento, que é o Leandro Rodrigo, hoje é o Dr. Leandro Rodrigo Duarte. Ele mora lá na capital de Roraima, em Boa Vista, um médico renomado, certo? Tem muito orgulho do trabalho, o homem que ele se tornou. Ele é um empresário em Boa Vista e médico também na cidade de Boa Vista, tá? Se de repente tiver ouvido, meu filho, um beijo, eu te amo, tá? E tenho muito orgulho do profissional que você se tornou, Dr. Leandro Duarte, lá na cidade de Boa Vista, muito conhecido. Tem também o Felipe Vinícius Duarte, ele se tornou, os dois estudaram na face média aqui em Cacoal, se formaram na face média. O Felipe é um médico veterinário, muito bem sucedido, empresário, médico veterinário. Felipe, um beijo, meu filho, te amo, você e toda a família, tá? E veja bem, eles foram guerreiros também, foram para Roraima, um lugar novo, e estão lá batalhando, lutando, cada um tem sua empresa, tem seu trabalho, tem um reconhecimento. Sempre que eu vou a Roraima, ando pela cidade ali, as pessoas elogiando eles, né? O Felipe me presenteou também, né? E a Lídia com o netinho, que é o Theo Luca, que é um amorzinho, né? Um netinho maravilhoso, e são bênçãos em minha vida. E veja bem, aí minha esposa veio a óbito e tempos depois, né, Deus me deu uma esposa maravilhosa, tá? Que é a minha princesa, aquela loira linda que você a conhece, que eu a amo tanto. Minha princesa linda, eu te amo, um beijo para você, tá? Eu te amo, minha linda, tá? E é uma bênção na minha vida, Deus colocou na minha vida para ser abençoadora na minha vida, uma mulher maravilhosa. E temos a nossa princesinha, minha filhota, está com a gente aqui nos assistindo, nos acompanhando. Que vem aqui, aparece, pode aparecer, pode, né? Aparecer no vídeo pode, aqui. Vem aqui, minha linda. Vem aqui para o pessoal conhecer. Ele tá falando, ela veio e está nos assessorando, deixa eu ver, acho que é porque não aparece no tempo real aqui, mas vai aparecer aqui. Ela está assessorando o Daniel também, nos assessorando no som, monitorando, acompanhando, mandando para a família. E tá aí, dando esse sorriso. Obrigado, viu, Duda? Valeu, Duda. Maria Eduarda, né? Essa é a minha filha do coração, essa linda. Eu sou um homem feliz, muito grato. Gratidão na minha vida por tudo que passei, as dificuldades não foram fáceis na minha vida. E eu sou uma pessoa muito família. Sou muito família. Eu gosto de estar sempre com a família, fazendo o que puder pela família. Meu pai, no final da vida dele, ele teve um câncer, faleceu de câncer, e eu cuidei dele com muito carinho até a hora que Deus o recolheu. Hoje eu cuido da minha mãe, eu tenho um carinho, cuido ali da minha sogra, do meu sogro, da família ali, e toda a minha família sabe muito bem disso que eu estou falando aqui, aquilo que eu posso fazer por alguém, pela família, eu faço. E então, meu querido, ali em Rolim de Moura, eu trabalhei com a minha empresa, cresci profissionalmente. Eu quero até aqui dar um toque, um recado para você, jovem, que vê dificuldade em tudo. Coloca Deus acima dos seus sonhos, do seu projeto, coloca Ele à frente do teu sonho, do teu projeto, que Ele vai realizar o desejo do teu coração. Porque, olhando para mim, eu não tinha capacidade alguma de me tornar um empresário, porque, tipo assim, eu não tinha uma herança, meus pais não tinham estrutura financeira, pelo contrário, quando eu trabalhava, eu tirava parte do salário para abençoar a vida do meu pai, da minha família, e Deus me deu a oportunidade. Eu saí de Rolim de Moura em 2015, 30 anos depois, como um dos maiores empresários do ramo de farmácia em Rolim de Moura, da época. Tá? Então, tudo conquistei. Cheguei em Rolim de Moura, não tinha sequer uma bicicleta velha do pneu furado para andar. E conquistei ali. Então, Deus, na minha vida, acima de tudo, Deus me abençoou de uma forma tremenda. Né? Lutei, batalhei muito ali. Então, você, jovem, quero te dizer mais uma vez, batalhe pelos teus sonhos, tá? Coloca Deus à frente que dá certo. Aconteceu comigo, sou um exemplo disso. Né? Hoje, tipo assim, graças a Deus, como você disse, né? Empresário, hoje eu sou um pecuarista, tipo assim, aposentei e fui para pecuária, mas tenho meus investimentos em Rolim de Moura, eu tenho investimentos em Costa Marca, tenho investimentos em Alvorada do Oeste, temos investimentos em Boa Vista, Roraima. Foi Deus na minha vida. E mais uma coisa, eu sempre falei quando participei da vida política também, e eu lanço o desafio.
todos os bens conquistados de forma digna, justa e honesta, lícita. Tá? Então, tipo assim, lícita. Então, tem gente que fala assim, o cara consegue uma coisa se mexer de forma errada, defraudando alguém, passando a perna em alguém. Eu lanço o desafio, se alguém me provar que um dia eu passei a perna em alguém na vida aí, certo? Pode vir aqui que eu te dou uma caminhoneta nova de presente. Lanço o desafio. Então, há possibilidade, sim, de você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, tá? Mas sempre colocando Deus à frente de tudo, honestamente, com dignidade, porque Deus conhece a cada um, Deus vai te honrar, assim como Ele honrou a mim. Bom, eu vou falar do retorno, mas eu faço questão de frisar aqui um princípio que o Daniel tem vivido e o que ele está dando é testemunho de que alguém que honra pai e mãe, que honra a sua família, ele requer a bênção de Deus, ele atrai a bênção de Deus, né? E às vezes, não estou falando que você não ora, mas estou falando que às vezes você é muito orador, mas você não cumpre princípio, não honra. Honra o seu pai, honra a sua mãe. A felicidade está em você honrar, sabe, de verdade, a família, a esposa, os filhos, enfim. A gente, Daniel, a gente já está migrando agora para Alvorada, e foi um sucesso graças ao Rolim de Moura, porque você retornou a Alvorada e aí agora é uma nova história, Alvorada do Oeste. Conta um pouco para nós o que te motivou a voltar a Alvorada do Oeste, a morar na cidade pacata de Alvorada. O Josué, veja bem, o que acontece, como eu disse aqui já, Alvorada do Oeste, que eu vim nascer, né, em meio à mata ali, uma cidade que acompanhei o início dela, e eu tenho um amor por Alvorada do Oeste. E eu tinha assim no meu coração um desejo que se um dia Deus desse a minha oportunidade de voltar a morar em Alvorada do Oeste, que eu iria. E veja bem, os planos da gente é um, os planos de Deus é outros, né? Eu poderia ter adquirido uma propriedade em qualquer outro município do nosso vasto estado de Rondônia, mas Deus me abençoou que deu certo, eu comprei aquela propriedade ali, quando você conhece, e lá na Balança de Alvorada do Oeste, na Fazenda Pantanal, e há 14 anos atrás. Ao lado do Parque de Exposição, o pessoal que não sabe, é lado do Parque de Exposição. Correto. Até o pessoal me chamar, apelidar Daniel da Balança, e ficou devido a nós temos ali. Da Balança. A Balança, nós pesamos os caminhões ali em Alvorada do Oeste, e é o Daniel da Balança. Então, comprei aquela propriedade há 14 anos atrás, e mesmo assim, eu, tinha oportunidade, eu amo Rolim de Moura, que foi onde eu consegui tudo, já disse aqui, tudo, né, os bens ali em Rolim de Moura. Eu poderia estar em qualquer outro município, meus filhos queriam muito que eu fosse lá para Boa Vista, Roraima, para estar lá perto deles, mas eu tenho um caso, uma paixão por Alvorada do Oeste, escolhi viver em Alvorada do Oeste, morar ali, e já estou residindo fixo ali em Alvorada do Oeste. Em novembro agora faz 7 anos que ali estamos, e eu amo Alvorada do Oeste, para morar em um lugar tranquilo, um lugar sossegado, uma cidade pacata, pequena na verdade, mas é uma coisa que eu tenho uma paixão por aquele Alvorada do Oeste, aquele lugarzinho onde vivemos ali, e não tenho intenção tão cedo de mudar dali. Os projetos da gente estão na mão de Deus, mas eu amo Alvorada do Oeste e fui morar ali, certo? É a minha paixão ali. Eu tenho propriedade lá em Costa Marque também, que é o nosso lugar de lazer lá, as margens do Rio Guaporé, um lugar tranquilo, mas é para passeio também, morar lá não. Minha residência é fixa. Eu até digo o seguinte, todos os anos eu gosto de viajar com a minha família, porque eu digo o seguinte, nós trabalhamos muito, mas temos que usufruir daquele que Deus colocou em nossas mãos, com responsabilidade. E viajo, porque eu conheço quase uma boa parte, né? A grande maioria do nosso país conheço, e grandes praias, lugares maravilhosos, mas qualquer lugar que eu vou, a minha cabeça está voltada, eu tenho que voltar para Alvorada do Oeste. Meu lugarzinho de viver chama-se Alvorada do Oeste. Bom, olha, eu quero fazer uma reflexão aqui que o Daniel voltou para Alvorada com a sua vida, eu digo, financeira consolidada, igual ele já falou aqui. A gente não está falando de números, mas está falando de que alguém que não depende muito mais para viver do que dá para viver a sua vida inteira e vai deixar uma boa herança para os filhos. Mas, Daniel, o ano passado, ou seja, na eleição passada, você colocou o seu nome junto com o do Jair PM como vice, né? Colocou seu nome como vice na candidatura para prefeito e ficaram na eleição por 23 votos, ou seja, não vou dizer perdeu a eleição, mas quem ganhou por 23 votos, ficaram por 23 votos de diferença. A minha pergunta é objetiva, o que te fez migrar para a política? Ou seja,
você tem uma vida familiar consolidada, tem uma vida financeira consolidada, muita gente não quer mexer com política, a política tem caído num descrédito muito grande. E o que fez você migrar e tentar galgar mais a sua história nessa área? O Josué, veja bem, eu, como eu disse, já morei em Rolim de Moura há 30 anos e embora tenha sido convidado várias vezes para ser candidato a vereador e nunca tive interesse pela política. E fui para Alvorada sem interesse político, na verdade. E quando cheguei ali para residir em Alvorada do Oeste, você deve se lembrar que aquele trecho da saída de Alvorada do Oeste, ele tinha 1.500 metros que era de terra. As empresas fizeram o asfaltamento, né, até Costa Marques, ficou aquele trecho. Ficou um trecho. E alguns trechos do sítio arqueológico que tem na região de São Francisco e Seringueiras. E aí, veja bem, aquele trecho nosso ficou ali. E era bem na frente da minha casa, uma poeira insuportável. E o que aconteceu? Quando vim residir ali, eu chamei o pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito, isso não podemos ficar. Mas não tem jeito, porque o deputado tal, o senador tal, e não consegue, a gente cobra e não sai. Falei, não, mas tem jeito. Tem jeito sim, porque é claro que, tipo assim, eu sou muito cauteloso naquilo que vou fazer. São Miguel do Guaporé tinha o mesmo problema que nós tínhamos, eles fizeram um fechamento da rodovia lá, através de uma reivindicação, e já tinham sido atendidos, tinha resolvido o problema deles. Aí eu entrei em contato, né, com pessoas, eu quero até citar o nome aqui, o Jair Topicar, que me ajudou muito, passou muitas boas informações ali, né, os passo a passo, e aí eu saí, tá, eu e minha esposa ali, eu quero até aqui também dizer que o Donizete do Correio do Vale, meu amigo particular, me ajudou muito, fez a matéria, colocou, me ajudou, fomos para cima e deu um pontapé inicial ali. Naquele trechinho ali, que era aquela poeira terrível ali, tinha algo em torno de 20 famílias que eram prejudicados. E aí, fui de família, chamei a responsabilidade para cima de nós, reunimos na minha casa com aquelas pessoas ali, e aí eu falei, pessoal, é o seguinte, o único meio para resolver esse problema, esqueça político, é DENIT. Quem faz asfaltamento, pavimentação asfáltica é o DENIT. O político reivindica o DENIT. E aí nós tomamos atitude, convidamos a população, unimos um grupo grande de pessoas ali de Alvorada do Oeste, amigos, vários outros amigos ali, tomou frente junto com a gente, unimos a população, unimos alguma liderança ali, e quando fechamos a BR ali, para reivindicar de forma pacífica, ordeira e honesta, que era um direito que a Constituição nos dá de reivindicação. E solicitamos a presença do DENIT, e eles vieram ali, fizemos ali um termo de compromisso, eu assinei juntamente, né? Nós tínhamos um advogado que estava junto com a gente na época, ele foi muito bem igualizado. O documento foi feito lá no Ministério Público, com a presença do Ministério Público Federal, superintendente do DENIT, inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Um TAC, tipo igual um TAC. Tipo um TAC, né? Foi um termo de compromisso que ele serve igual um TAC. E aí, a partir dali, eu acompanhei, sou muito grato a cada um dos nossos amigos que participaram junto com a gente. Não vou nem citar nomes, que foram tantos ali, mas que unimos juntos. E resolvemos o problema, que não se resolvia há 8 anos. E conseguimos a solução para o problema. E a partir daquilo ali, as pessoas começaram a me procurar. Daniel, você é um cara guerreiro. Você chegou aqui, você lutou muito. Você é um administrador. Começamos a conhecer a tua história. Você é um cara empreendedor, administrador, guerreiro, batalhador. E você tem as boas qualidades para vir somar a política de Alvorada do Oeste. E aí, o que aconteceu? Eu falei, pessoal, eu não tenho intenção política, mas porque eu tenho um amor muito especial por Alvorada do Oeste, eu posso até colocar meu nome e apreciação. Até alguém me pediu que eu saísse candidato a prefeito. Eu falei, não, prefeito agora ainda não tenho intenção. E aí fui convidado, né, pelo Jair, nosso amigo Jair, um grande abraço a você, tem muito respeito abraço, por você, Jair. Tá, nosso companheiro. E aí o Jair me convidou, Daniel, tem pessoas me pedindo para que eu chame você para sair como vice. Eu falei, já eu coloquei as situações para ir certinho, né? Falei, não, eu saio sim. E até usamos uma nomenclatura, né? Como tipo assim, que eu não iria ser um vice-prefeito, mas ser um prefeito adjunto, que eu queria realmente trabalhar pelo nosso município para ver a evolução, o desenvolvimento. O que você disse, a política está um tanto desacreditada, mas nem tudo está perdido. E eu creio que há possibilidade, sim, de colocar pessoas ali, em qualquer esfera da política ali, que venha fazer um trabalho, né, sério, voltado para a população. E foi o que me motivou.
Eu falei, não, eu quero vir para trabalhar. Não que eu tenha uma necessidade de ter, né, esse emprego, essa coisa ali, não. Deus tem provido na minha vida, muito além daquilo que, né, que eu merecia, o que mereço, mas eu quero fazer um pouco pelo município que eu escolhi para viver e um lugar que eu vi nascer, cresci e que eu amo tanto. Essa foi a minha decisão de entrar na política ali. Fizemos uma campanha bonita, andei nos 4 cantos do município, conheço hoje quase todas as linhas vicinais do município, mas não deu certo, tá? Não deu certo. O resultado da eleição, nós perdemos a eleição por 23 votos. Assim que perdemos a eleição, logo em seguida, procurei o Vanderlei, é meu amigo particular. Vanderlei, um grande abraço a você e toda a tua equipe aí. Abraço, Vanderlei. Está fazendo um grande trabalho no nosso município de Alvorada do Oeste. Que Deus te abençoe grandemente. Procurei ele, parabenizei, tá? Desejei a ele tudo de bom, tenho orado por ele, continuo orando por ele e abençoando a vida dele aí. Então foi a minha decisão de ter participado da política de Alvorada do Oeste. Bom, nós estamos falando com Daniel Duarte, Daniel da Balança. Ele é morador hoje em Alvorada do Oeste, contando a sua história. Alguém diz assim, olha, e aí, Jonas, o entrevistador falou tudo, dá um livro a história de vida de vocês, desbravadores do Mato Grosso, não só do Mato Grosso, de Rondônia também, dá mesmo a história, dá um livro. Daniel, nós já estamos partindo para o final, até porque temos um outro compromisso também daqui a pouquinho, mas eu gostaria de lhe perguntar ainda sobre, em rápidas palavras, como é que você enxerga hoje a política, nós estamos no ano de eleição, a nível nacional? Como é que você, o Daniel como cidadão, como é que você enxerga e como é que você se posiciona nesse momento? Josué, a nível nacional, eu defendo a bandeira, né, que é Deus, Pátria e Família. Tá? Eu falo abertamente, eu não tenho nada a esconder de ninguém, sou bolsonarista, né, para os princípios que nós temos acompanhado e defendo sim a bandeira verde e amarela do nosso Brasil e defendo sim a campanha, tá, do presidente Bolsonaro. Sou eleitor dele, faço campanha para ele de graça, entendeu? E tipo assim, eu acho que é o melhor para o nosso país. O país está indo bem, apesar de tantas dificuldades que tem criado para que ele não administre bem o nosso país, mas ele tem se comportado bem, a coisa está indo bem. Passamos por dificuldades difíceis, né? 2 anos atípicos, uma pandemia terrível, mas mesmo assim nosso país está indo muito bem e em nome de Jesus vai dar tudo certo, sim, vai continuar bem. Bom, a nível de Estado, como é que você pensa? Como é que você se posiciona? A nível de Estado... E aí você pode ter liberdade de falar a governo, Senado, se você quiser citar todos eles, fica à vontade. Vamos lá aproveitar esse embalo aí. A nível de Estado, é o nosso coronel Marcos Rocha, tá? Um grande abraço, coronel, se ele chegar até ele, essa live aqui, esse vídeo. Grande admiração e apreço pelo coronel, e uma coisa que me chama muita atenção no coronel Marcos Rocha, porque até hoje, todas as palestras que eu vi dele, sempre colocou Deus em primeiro lugar. Se Deus quiser, vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo, e quando o homem coloca Deus à frente dos seus projetos, Deus abençoa e as coisas vão bem. E ele encarou também esses 2 anos de pandemia aí, que foi difícil para todos os governantes. Nós vimos tantos escândalos pelo Brasil afora e alguns governadores, e aqui no nosso país, no estado, isso não aconteceu. Foi bem administrado, o estado está indo bem, eu reconheço o trabalho dele, os 4 cantos do estado aqui, então estou com o Marcos Rocha, tá? Meu posicionamento é esse. Para federal? Para federal... É o meu amigo Elias Rezende, amigo particular, uma pessoa que eu admiro muito, um grande profissional, tem muito a fazer, tá, pelo estado de Rondônia, e nós, em especial, na BR-429, nós temos sofrido um pouco com a ausência de deputados federais nos ajudando ali na BR-429, por ser uma rodovia federal, é competência da esfera federal. E nós temos dificuldade, temos sofrido por isso. Eu tenho andado quase todos os meses, eu vou para Costa Marques e passa aquele trecho, principalmente de Alvorada do Oeste até São Miguel, está bem precário, bem crítico, e é competência dos federais nos ajudar em muitas outras áreas. E o Elias, temos sentado, temos conversado. Grande abraço, meu amigo Elias Rezende, e ele tem se comprometido, tá? Comprometido, mesmo que a residência fixa dele é em Jaru, mas abraçar a BR-429, o Vale do Guaporé e principalmente Alvorada do Oeste, está de mão dada com a gente ali, ele se eleito for, para nos ajudar muito ali em Alvorada do Oeste. E vamos cobrá-lo, vamos pegar no pé dele, e eu tenho certeza que ele tem capacidade, tem competência, mostrou isso à frente do DR, do estado de Rondônia, fez um grande trabalho, e estou com Elias para federal. Para Senado, como é que você pensa? Senado com Mariana Carvalho. Mariana Carvalho. Estadual?
Estadual, eu gosto até de salientar o seguinte: para estadual, temos bons amigos, né, bons deputados que já são deputados, candidatos na nossa região ali. Veja bem, eu sou muito família, nós somos unidos, eu e minha esposa muito unidos em todos os detalhes. E nós tivemos que fazer uma divisória ali, tá? Fazer um racha ali, mas tipo assim, é claro que, né, muito tranquilo, porque a minha esposa... num consenso legal, minha esposa está com a Lebrinha, com uma pessoa que eu admiro muito, porque eu conheço São Francisco desde quando começou e passo todos os meses ali, admiro o grande trabalho que ela fez da administração daquele município, e a nossa amiga particular também, tá? Um grande abraço para você, Lebrinha, e sucesso. E minha esposa tá, tipo assim, pede voto para ela, vota nela, a família, tá? E só que é o seguinte... Na verdade, tem as dificuldades com qualquer ser humano, mas mudou a cara de São Francisco. Eu estive em São Francisco, lembrando que eu não estou aqui favorecendo ninguém. Eu estou dizendo que eu mudei a São Francisco, fiquei 20 dias em São Francisco, 2013. Foi assim que tinha ganhado, a cidade parecia um deserto. E hoje a cidade está um brinco. E eu não quero colocar crédito só na Lebrinha, mas eu estou falando que ela administrou esse período e a cidade mudou. Você pega as fotos e vai ver o que... Né? A imagem fala por si só. Não, mas é verdade, o que eu digo, eu passo todos os meses ali, a gente evita a diferença, certo? Ela trabalhou muito ali e isso acho que você tem que, tipo assim, são elogios merecidos, né? E eu, particularmente, eu tenho um amigo meu... Sabe, é que eu não sou eleitor de Lebrinha, não, tá? Mas desejo boa sorte a ela. Mas eu estou falando ser justo com ela também. Não, tá certo. Eu fiz questão de, né, falar o nome dela aqui, da minha esposa, da minha princesa, que apoia ela. E hoje eu tenho um amigo particular meu, lá na capital do estado, ele já é vereador do segundo mandato, um cara batalhador, guerreiro, está vindo com muita boa vontade de trabalhar, creio que ele vai se eleger sim. Um grande abraço, certo? O nosso amigo Fogaça, ali da capital do estado, inclusive é um amigo de vocês também, profissional da imprensa, da comunicação. E o Fogaça, te desejo muito sucesso, meu querido, Deus te abençoe grandemente, estou contigo, tá? E para apoiar ele, mas por quê? Não, ele é da capital, mas ele veio no nosso município também, somos amigos particular ali, tá? O Donizete é um parceiro nosso que estamos juntos também ali, e ele, Fogaça, ele se comprometeu também de nos ajudar muito no nosso município. E quando eu digo isso, é o seguinte, quando eu sento com esses camaradas, eu sou um baixinho careca, enjoado, isso eu falo para eles mesmo, porque é o seguinte, eu quero comprometimento, não é comigo, é com o nosso município, certo? Eu, de repente, não precise deles para outro tipo de coisa. Embora tanto o Elias quanto o Fogaça, mas eles vieram no nosso município ali e assumiram o compromisso, certo? Ali com a população do nosso município, que a Alvorada precisa disso. Então, meu querido, um grande abraço para você aí, sucesso, estamos juntos. Tá certo. Daniel, nós estamos chegando ao final e eu quero deixar para suas considerações finais, dizer que é impossível contar toda a sua história em um único programa. Eu espero um dia a gente poder novamente marcar para dar sequência até e falar também de outros temas. Eu digo porque com a sua experiência de vida, a gente pode abordar muitos outros temas que não tem a ver com a vida pessoal. A sua vida pessoal ficou aqui uma mini biografia, né, que orgulha todos nós. E eu digo, tem muitos desses valores que você tem dito aqui que eu também vivi isso na minha casa e a gente comunga. Admirar a sua fé, e aí você já disse que vem do pai e da mãe que foi o alicerce dessa fé, né? E que Deus, você abençoe, que você consiga retransmitir essa fé aos filhos e os filhos aos seus filhos, e desejar toda a sorte do mundo a você, mas deixo agora para suas considerações finais, algo mais precisa acrescentar. Meu amigo Josué Cerqueira, eu te agradeço de coração, meu querido, por essa oportunidade que nos abriu para estar falando aqui nos seus microfones aqui, e já te parabenizar por esse projeto que é o Rondônia por Dentro, que está sendo um sucesso em todo o estado de Rondônia. E mais especial na nossa região aqui, né, que é Médici, Alvorada do Oeste, e todo o estado de Rondônia. Você viu que nós já estamos participando, né, pessoas aqui do Mato Grosso, pessoas de tão longe, de São Paulo, certo, que estão nos assistindo e acompanhando, tá? E veja bem, é um sucesso o teu trabalho, tem sido gratificante receber informações através do Rondônia por Dentro, tem chegado até nós informações importantes, porque hoje eu costumo dizer o seguinte, de repente a gente gosta muito de estar ouvindo jornais, os telejornais, porque as informações chegam mais rápido através de vocês, né? Então isso é muito importante, que Deus te abençoe grandemente, um grande sucesso, tá? Na tua empresa, certo? Na tua profissão, você é um grande profissional, te admiro muito por isso, e que Deus continue te abençoando grandemente, meu irmão.
E muito obrigado. Irmão. Eu vou deixar aqui um abraço, enquanto você está aqui, registrar o nosso abraço, o nosso pastor, né? Eu digo nosso pastor Marcos Liba, eles não estão ouvindo, vão ouvir depois, ao nosso pastor Marcos Liba, aquele grande abraço, já também esqueci de falar dele. É verdade, pastor Marco Liba, que eu tenho muito carinho, respeito pelo senhor, admiro muito, um grande abraço, meu pastor, a irmã Eliane, tá? E todos os nossos companheiros, obreiros ali, da nossa querida Alvorada do Oeste. Ó, tua esposa colocou aí embaixo, não sei se você consegue ler embaixo, colocou aí, ó. Vou de você, Tá bom, gente querida, um beijo no coração de vocês, obrigado. Ouvimos aqui uma história riquíssima de conteúdo de Daniel Duarte, o Daniel da Balança, de Alvorada do Oeste, para o mundo inteiro. Um abraço e com Deus. Obrigado, Edinaldo, por ter nos cedido esse espaço maravilhoso aqui para a gente ceder essa entrevista aqui.